Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo, do canal Murilo Critica, e hoje estamos aqui para mais uma crítica. A última crítica do mês vai ser justamente do filme do Gran Turismo. Então deixem as suas curtidas, comentem aqui sobre o que vocês acham desse filme, compartilhem com seus amigos e principalmente não se esquece de se inscrever aqui no canal, rumo ao 100 inscritos, tá? Bom, começando a crítica, eu diria que Gran Turismo é um filme, tá? Um filme comercial, mais para um filme comercial, em vender uma ideia, como qualquer outro filme, só que essa venda da ideia do Gran Turismo, ela é muito mais à mostra do que em qualquer outro filme que eu já vi, que vendem literalmente um produto. Gran Turismo tem muito disso. Muito dos momentos, e não é à toa que eles dizem, que a maioria das pessoas dizem que esse filme é um filme comercial e que tá na cara que é um comercial. E eu concordo com essas pessoas. Eu sou muito fã de Gran Turismo e percebi que tem muita, assim, coisa de venda, sabe? É um filme que a PlayStation botou muito a mão por cima para comercializar e tentar comercializar o seu produto, tá? E diga-se de passagem, esse filme é um filme em que a gente já viu inúmeras vezes. E não tem problema nisso, a trama toda, e é baseado em uma história real, inclusive, ela se concretiza e tudo mais. Tá? É uma. É um filme que tu vai para se divertir. Tu vai assistir o filme para se divertir e é um filme que não vai te proporcionar grandes critérios de atuação, de. Enfim, a maior atuação aqui do filme, que diga-se de passagem, são dois destaques que eu considero, que é o David Harbour e o Orlando Bloom, tá? Que são dois atores que se sobressaíram nos demais e com assim todo o potencial, junto com o Digimon Halson, que foi muito também se sobressaiu como pai do Jan, tá? E do Ian, no caso. Desculpa, errei o nome. Uma hora eu acerto os nomes assim em inglês. No caso, eu não tenho toda essa mania de acertar nome em inglês. E Gran Turismo, outra coisa que eu tenho para dizer sobre o filme, e que é um elogio por parte, é no sentido da análise criativa que eles fazem com o filme. Ah, como assim uma análise criativa, uma coisa criativa? A inovação criativa que eles fazem. Os detalhes da fotografia, as cenas de corrida e o plano sequência dessas corridas, eles são muito bons, tá? Inclusive, me lembra muito esse filme, outro que é o Ford versus Ferrari, tá? Não sei se é porque tem a parte de Le Mans, ou por simplesmente me lembrar muito toda a característica de fotografia. E nesse filme do Gran Turismo ele tem uma fotografia muito semelhante, plano sequência muito semelhante com o filme Ford versus Ferrari. Só que Ford versus Ferrari ele tem uma trama, uma narrativa muito mais que tu adentra muito mais ao filme do que esse do Gran Turismo. Teve algumas partes, obviamente, que deu para entender, né, o foco dos pilotos. E isso é uma coisa que eu elogio, que o filme não é só um filme de corrida qualquer, mas sim um filme que dá uma ênfase sim no psicológico dos pilotos, muito mais a fundo do que em qualquer outro filme. Claro, para mim o maior exemplo disso, de foco em psicológico dos pilotos, está em Ford versus Ferrari ainda. Mas esse ele conseguiu também trabalhar esse aspecto, esse fator. E é muito importante que que ele também teve sua sobressaída nesse sentido. E eu gostei bastante, tá, desse filme, mesmo a gente tendo visto ele inúmeras vezes por aí, só que o diferencial dele está justamente na fotografia, nas atuações do David Harbour, do Orlando Bloom e principalmente, diga-se de passagem, na fotografia e na direção da criatividade, direção de arte, né, que a gente chama, em colocar aspectos de, por exemplo, enquanto o Ian
ele estava pilotando o carro, a gente saía e ia pro mundo do Gran Turismo PlayStation, sabe? A gente via, tipo, todas as manias, sabe? Tipo, velocímetro fora, numa visão de terceira pessoa. Isso é muito legal, cara. Isso foi deveras criativo, mesmo sendo um pouco o comercial da PlayStation, da Sony em cima, né? Mas foi uma criatividade assim enorme, tá? Nesse aspecto. Outra coisa que eu não senti de fato uma atuação assim favorável foi a do Eric Madeuk, que interpreta o Ian, né? Eu não senti de fato uma atuação tão boa nele. Ele, ao mesmo tempo, ele tenta ser simpático, e é uma coisa que eu não gostei porque o tentar ser simpático dele, pra mim ele não conseguiu ser. Pra mim ele é mais uma atuação genérica de qualquer outro piloto de corrida, que ele faz a mesma atuação, a mesma narrativa, a mesma trama, e é isso daí que dá certo, entendeu? Pra mim ele mantém as mesmas características que inúmeros outros atores já fizeram. Mas, como eu disse, David Harbour, que interpreta o Jack Salter, que é o piloto, né? O piloto não, o treinador do piloto que tá nesse programa, né? Antes eu vou explicar um pouco mais a narrativa, que eu me esqueci de explicar, mas eu vou explicar assim agora. Que a narrativa é baseada em um fato real, que a Nissan, com parceria com o PlayStation, com a Sony, eles fazem uma espécie de torneio com pessoal que joga Gran Turismo em simuladores de alta performance. E eles escolhem os melhores para pilotar em carros reais, né? O Ian é um deles e ele é escolhido para pilotar né, nessas corridas de carros reais. E a gente tem toda essa dicotomia, né? Do videogame para a vida real. Que não é a mesma coisa, que na vida real não dá para reiniciar. Que eles até falam no filme. Tipo, quando o Ian ainda está num simulador de alta performance, ele ainda fala, é só reiniciar. E o Jack Salter, que é o David Harbour, né, que interpreta, ele fala, na vida real não dá pra reiniciar. E, cara, a gente tem toda essa construção de desenvolvimento de um mero personagem que ele está em um simulador de corrida para a vida real como um piloto. E esse desenvolvimento é bom, a gente tem uma sobressaída, só que a atuação do Ark Madeuk, ela não me convenceu de acreditar tanto assim, tá? E eu sempre vou elogiar tá, o David Harbour nesse filme, porque pra mim ele foi uma das melhores atuações dele também, inclusive. Porque o David Harbour ele já fez o Hopper em Stranger Things, ele já fez o Capitão Russo em Viúva Negra, né? Vou falar Capitão Russo. E nessas atuações ele também estava sendo um pouco deveras genérico, mas mesmo assim com um certo desenvolvimento. Mas nesse filme ele vai completamente. A gente percebe que ele não está de fato somente lendo o roteiro, ele está sendo o personagem. E é muito legal quando um ator entrega o ser um personagem. A mesma coisa eu falo pro Orlando Bloom, tá? Que ele entregou também a sua atuação, a sua performance completamente ao personagem. Ele foi o personagem, ele não atuou, ele foi o personagem. Tem completamente muitas diferenças entre ser um personagem e atuar o personagem, tá? Isso a gente é muito perceptível. Por exemplo, o Eric Madeuk, ele atuou sendo o personagem. Ele leu o roteiro, ele não captou totalmente a essência do personagem, ele foi lá tentar ser simpático. Pra mim, isso não funcionou, tá? E esse Gran Turismo, nesse filme do Gran Turismo, baseado em um jogo, né? No caso, aqui eles não tentam se basear tanto em história de jogo, até porque Gran Turismo não tem uma história, ele é somente um simulador de corrida mesmo. Só que eles captam uma história que aconteceu na vida real. Eles não focam somente no jogo. Eles focam também na parcela em que tem personagens da vida real que estão aqui. Certo? E esses personagens da vida real que estão aqui, trazer toda essa essência aqui foi importante.
Então, sim, ele tem seus aspectos positivos. E por isso, e somente por isso, eu vou finalizando aqui um vídeo, porque não tem muito o que falar desse filme, a não ser aspectos positivos de fotografia, a atuação ali que eu já falei. A história, ela foge um pouco do padrão, o começo é meio lento, mas depois eles mantêm o pé no acelerador. Aspectos negativos, a atuação do Arquimadil, que não me convenceu. Ele estava somente sendo lendo o roteiro e tentando captar a essência. E outro aspecto negativo é que é muito comercial, né? Tipo, tudo bem o filme ele tem a proposta de ser um comercial, como qualquer outro filme ele tem proposta de ser comercial, mas é um comercial escancarado. E que pra mim fugiu muito de uma narrativa que poderia ter mais, de um aprofundamento de personagens que poderia ter muito mais. E pra mim isso daí me fez esse filme ter uma nota 8.4, tá? A nota desse filme é 8.4 e ele não chega a ser melhor que o último Transformers e ele não chega nem aos pés de Maze Runner, que é uma nota 9. Então, uma nota 8.4 é muito viável nesse sentido e é um filme que eu já vi inúmeras vezes e é um filme genérico, mas que me surpreendeu em certos pontos da fotografia, da liberdade criativa, mas ao mesmo tempo sobressaiu-se muito a mão da PlayStation aqui. Então, vou encerrando aqui com a nota 8.4. Deixem suas curtidas, comentem o que vocês acharam, compartilhem com seus amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo mês, que é o mês de setembro.